Em pronunciamento na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a deputada distrital Paula Belmonte ergueu-se contra o que avaliou como ilegalidades, atos de tirania e violações ao devido processo legal por parte de Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE, ao mencionar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito relacionada aos fatos ocorridos em 8 de janeiro. A parlamentar salientou: no princípio de não julgarmos antes de fazermos investigação a respeito da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal, que a gente não utilize essa CPI politicamente falando. Eu tive a oportunidade de ir lá na colmeia, estar lá dentro quando foram colocadas 493 mulheres. É muito importante dizer: tive contato com essas mulheres, são avós, donas de casa, médicas, doutoras, cidadãs comuns. Muitas delas estavam chorando, outra ala estava cantando hinos de louvor. Dessa maneira, a congressista frisou que o Brasil vive um estado de anormalidade institucional em razão de medidas de Alexandre de Moraes. Elas estão sendo julgadas pelo estado de exceção que o STF está fazendo. O senhor ministro Alexandre de Moraes é o próprio julgador, o próprio denunciador e muitas vezes se coloca no papel de vítima. O ministro Flávio Dino é um executor, não um falador. Muitas vezes, vemos ele falando e julgando sem executar o que precisa ser executado. Outro sim, ela rebateu: vamos fazer uma CPI defendendo a segurança pública. Sabemos que temos a liberdade de manifestação. Eu defendo os direitos humanos para todos, desde uma senhora que mora em um lugar sem alimentação até os manifestantes. Muitos estão julgando sem a devida comprovação. A manifestação é livre neste país. Quando Moraes decidiu que as pessoas acampadas pacificamente, ele colocou essas pessoas como o que ele está fazendo, julgando sem a devida investigação. Nesta atuada, a deputada frisou a necessidade de defender a liberdade do povo brasileiro. Que tenhamos a defesa da nossa liberdade. Esta não é negociável. Independente de esquerda ou direita, defendo a livre manifestação de ambos. Não considero golpista quem está insatisfeito com alguma coisa. Que aqueles que fizeram danos ao patrimônio público sejam responsabilizados. Que o nosso discurso seja coerente para um lado e para o outro. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Presidente, a todos que estejam aqui nos assistindo, a todos os parlamentares, a todos os nossos servidores, quero aqui pedir a Deus que nos abençoe todos os cidadãos e cidadãs que estão nos escutando e que vão nos escutar. A primeira coisa eu quero dizer que eu acho muito importante esse início da fala do deputado Chico Vigilante, que a gente não julgue antes de fazer a investigação. Isso é um ponto fundamental para a partida, para qualquer decisão. E nesse princípio de não julgarmos sem fazermos a devida investigação, como foi falado aqui, amplamente falado por alguns parlamentares, a respeito da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, que a gente não utilize essa CPI politicamente falando. Eu tive a oportunidade de ir lá na Colmeia, estar lá dentro, quando as detentas foram colocadas 492 e na sequência chegou mais uma, 493 mulheres. E é muito importante dizer que eu tive contato com essas mulheres, eu tive falando com essas mulheres e nós estávamos falando ali de voz, de dona de casa, de médicas, de doutoras, de cidadã comum. Cidadã que muitas delas estavam chorando, uma outra ala eu cheguei, elas estavam cantando um hino de louvor, e que estão sendo julgadas. Estão sendo julgadas pelo Estado de Direito que o STF está fazendo, de exceção. O senhor ministro Alexandre de Moraes, ele é o próprio julgador, ele é o próprio denunciador, e muitas das vezes se coloca no lugar de vítima. E nós não podemos aceitar. O ministro Flávio Dino, ele é um executor, ele não é um falador. Muitas das vezes nós vemos ele falando e julgando sem executar o que tem que ser executado. Então nós aqui, como representantes do Distrito Federal, nós temos que ter a firmeza de defender a nossa segurança pública como a nossa força de segurança a melhor do Brasil. E essa segurança, ela é uma executora de uma pessoa que é responsável. Então nós vamos fazer uma CPI defendendo, sim, a nossa segurança pública do Brasil. Nós, brasileiros e brasileiras, sabemos que nós temos a liberdade da manifestação. Que bom que todos os manifestantes tinham água, que bom que todos os manifestantes tinham alimentação, porque eu defendo os direitos humanos e defendo para todos, desde aquela senhora que mora em um lugar que não tem alimentação, aos manifestantes. Isso nós não podemos abrir mão. Nós estamos aqui, muitas falas estão julgando sem a devida comprovação, porque a manifestação é livre nesse país. E o senhor ministro Alexandre de Moraes, quando ele decidiu que as pessoas que estavam acampando pacificamente lá no QG, e é um direito de todo brasileiro fazer manifestação, ele colocou essas pessoas... E o que ele está fazendo? Se não é julgando sem a devida investigação. Lá na Colmeia, as mulheres foram todas submetidas a recolhimento de material genético. Nós estamos falando de senhoras, nós estamos falando de mães de famílias, nós estamos falando de avós. Então que a gente tenha muito cuidado para que a gente tenha uma defesa da nossa liberdade e que essa não é negociável. Independente de ser um pessoal da direita ou independente de ser da esquerda, eu defendo a livre manifestação de ambos. Não consideram golpistas você estar insatisfeito com alguma coisa. Agora, penso que todos que fizeram o dano ao patrimônio público sejam responsabilizados devidamente. Agora, só porque está acampado, nós não podemos colocar essas pessoas. E a outra questão que nós precisamos ter esse compromisso é defender a Força de Segurança do Distrito Federal. Nós estamos falando de policiais, nós estamos falando de policiais penais, que receberam quase 100% do seu efetivo em menos de 48 horas, que estão dando a sua vida, se comprometendo psicologicamente. Nós estamos falando de uma Força de Segurança do Brasil que é uma referência brasileira. Então vamos ter cuidado, vamos fazer com que o nosso discurso seja um discurso coerente para um lado e para o outro, porque essa sim é a preservação da verdade. É nós termos coerência no discurso.
E, presidente, eu aproveito aqui para também fazer uma questão de ordem. Em relação ao regimento interno, eu gostaria até depois de saber se as questões de ordem são de todos os tamanhos ou só relativa ao regimento interno, porque lá na Câmara Federal nós fazemos questão de ordem em relação ao regimento interno. E a questão de ordem que eu coloco aqui é a questão em relação a esses prazos que foram colocados para que eu possa entender. O deputado Max Maciel pediu para que a gente pudesse diminuir. Eu estou fazendo a questão de ordem, tá? Posso fazer, presidente? Então, só conclui na questão de ordem, só não concluiu. Então, só entrou direto na questão de ordem? Eu já concluí a minha fala e agora eu estou fazendo a questão de ordem. A questão de ordem é que o deputado Max Maciel pediu para que a gente pudesse reduzir o tempo para que pudesse ser feitas essas indicações. O senhor explicou, e eu concordo plenamente com o senhor, que nós vamos usar o rito do regimento. O rito do regimento fala de 5 dias. O nosso líder, o líder do governo, o deputado Robério, ele pediu para que fizesse em 2 dias. Então eu quero entender se a proposta do deputado Robério é a metade dos dias que estão no regimento, se nós acordarmos aqui que seria a metade do dia, ou é mais 2 dias além dos 5 dias. Eu não consegui entender a proposta correta para que a gente possa dar esse encaminhamento. Muito deputada, grato. o que foi proposto pelo deputado Robério é que fosse feita uma reorganização, desse um prazo para a reorganização dos blocos, que seriam mais 2 dias. Se os deputados concordarem, após essa reorganização dos blocos, é que começaria a contar uns 5 dias. Então ele está propondo que quinta e sexta-feira os blocos possam avaliar a possibilidade, caso isso aconteça, ou queiram que aconteça, da reorganização dos blocos. E a partir daí, começar a contar os 5 dias. Então ele não está propondo a redução do prazo de 5 dias, né? Pelo contrário, né? Seria aí não é uma ampliação, porque não contaria aí além dos 5 dias. Seria aí uma reorganização e após isso iniciaria a contagem de 5 dias, como determina o artigo 61 do regimento. Tá certo? E nós temos aqui, né, 2 instrumentos. Uma é a questão de ordem e a outra pela ordem. Então, ambos instrumentos são utilizados dependendo da circunstância. Tá bom? Obrigado, deputada Paula Belmonte. Com a palavra agora, deputado Pepa, e depois para encerrar, que se caso ninguém queira se inscrever, deputado Max Maciel.